Bom, então, muito bem, pessoal. Só avisando que não é nada muito elaborado. É só para dar uma ajudinha para quem for fazer o PAS, processo aí da UEM neste domingo, beleza? Vamos lá, então, algumas informações. Não custa nada lembrar agora, né? São 5 horas de prova, tá? Levar aí caneta azul escura, de ponta grossa, né? O azul caneto aí. É muito importante lembrar, porque tem uma galera que já sabe, mas na hora esquece, leva aquela canetinha preta. Leve as duas sempre, mas assim, a azul que você vai utilizar lá, tá? As etapas um e 2 são 10 questões de língua portuguesa, tá bom? Então são 10 questões de língua portuguesa, sendo aí que 7 nós vamos ter aí o examinador mesclando a gramática e a interpretação de texto. Sobrando 3 questões para literatura. Isso para as etapas um e 2. Na etapa 3 diminui um pouquinho porque entra a disciplina, ou entram, né, as disciplinas específicas, tá? São algumas lá. E aí diminui um pouquinho, então, vocês, para quem for fazer a etapa 3 vai acabar fazendo 7 questões de língua portuguesa, e aí então ficando 5, né, mesclando gramática e interpretação de texto, e aí restando 2 para a literatura. Eu sei que parece pouco, mas com cada questão, como cada questão apresenta aí 5 itens, cada uma faz muita diferença na pontuação final, viu? Então é bom ficar esperto em relação a isso, tá? É, Pensando no conteúdo, na etapa um, você pode aí apertar o pause, né? Tem essa possibilidade, considerando aí a nossa tecnologia, então, aperte o pause, dê uma olhada, é algo mais específico, tá? Porque na literatura eles acabam direcionando mais, né? Então, na etapa um você pode encontrar isso aí lá no dia, tá? Esse primeiro slide aí para quem vai fazer a etapa um, tá? Para quem for fazer aí a etapa um, então aperte o pause e um segundo slide, né? Também para a etapa um. O que você vai reparando aí? Que é muito recente esse aumento de conteúdo para a etapa número um. Antigamente eles ficavam mais aqui, né, nesse barroco e no arcadismo, tá? Como eu voltei aqui para vocês agora. Essa literatura contemporânea é para dar uma, talvez aí, diferenciada dos outros anos. As questões acabaram ficando muito repetitivas, né? Então, tem aí agora essas opções, tá? Paulo Leminski, né? O paranaense, o Fernando Veríssimo, muito famoso aí também por ser filho aí do Érico Veríssimo, vivo ainda. E o Luiz de Camões, que de certa forma, se você sabe um pouco de Luiz de Camões, o que é comum aí, né, nessa primeira série que vocês estão, você também saberá um pouco de arcadismo, porque o arcadismo é conhecido como neoclassicismo. Então, as características de Luiz de Camões, aqui, você acaba também, de certa forma, encontrando aí, né, no arcadismo, pensando em mitologia, enfim, tá? Na medida nova, de repente um decassílabo, são algumas dicas que os professores de vocês, com certeza, já passaram aí durante as aulas, tá bom? Na etapa 2 é um slide apenas, né? Aí você tem mais as obras um pouco mais densas, né? São 7 livros. Lembrando que em alguns casos, como por exemplo em Monteiro Lobato, você não tem todos os contos, então assim, é interessante, fica mais direcionado. Tem gente que lê o livro inteiro, acaba sendo interessante, mas assim, para a prova, tempo vale muito, né? Então, pensando aí que de vários contos você tem apenas 3 contos. É interessante ler, talvez, na íntegra aí. E na etapa 3 vocês têm 10 livros, tá? Então, para quem já está estudando para o vestibular, né, da UEM, acaba repetindo algumas obras aí, Carolina Maria de Jesus, Lucy Colin, tá? Repare que o Paulo Leminski volta a aparecer aí, Mário de Andrade. Então, com certeza já estudaram isso aí com os professores de vocês nas escolas. Então, assim, é só mesmo uma ajudinha aqui, tá? Bom, vamos para um exemplo de questão de literatura. Essa etapa segue o mesmo padrão, né? Na parte de gramática e de interpretação de texto, vocês terão um texto e todas as questões serão baseadas no respectivo texto. Claro que são textos diferentes, né? Um texto para a etapa um para a etapa 2 e outro para a etapa 3. Mas é por isso que eu acho a prova da UEM bem feita, valoriza a qualidade, o detalhe do texto. Não é uma prova como a do Enem, que valoriza a quantidade em detrimento da qualidade, né? Você não tem nem tempo de ler cada texto lá na prova do Enem, aquelas 90 questões. Então, a prova da UEM é bem trabalhadinha aí, tá? Bem feita, né?
Bom, então a questão segue um padrão, né? Você tem aí, geralmente na literatura, um fragmento textual, se for poesia, se for um poema, tem então esse poema, um vocabulário, que ajuda bastante, acho que dá para ler, né? Ficou um pouco embaçado, mas é porque eu tirei lá diretamente da prova, então não tem nada inventado aqui. É uma questão do último passe. Eu peguei da primeira etapa, mas assim, serve para, de certa forma, como padrão para as outras etapas também. Claro que é outro conteúdo, mas, de certa forma, ajuda a pegar o sistema aí, né? Mas peguei dessa etapa um, tá? Então, você tem aí, no início, já tem aí uma dica que o enunciado já indica, né? De quem é a produção, no caso é Gregório de Matos. Aí você que já estudou na escola, você sabe que o Gregório é aquele cara do barroco que geralmente utilizava o cultismo, né? Cultismo, diferente do conceptismo, o cultivo era mais exagerado na literatura. E aí você tem ele sendo apelidado como Boca do Inferno porque criticava todos, né? Até as altas autoridades. Então, você acaba tendo mais facilidade já na sequência na questão, tá? Vamos aí para ver como funciona. Então, você tem um texto, você vai apertar o pause, ler com cuidado, não quero deixar esse vídeo muito extenso. E aí, na sequência, você tem sempre 5 itens, né? Lembrando que se você marcar uma que esteja, marcar um item que esteja errado, você acaba invalidando toda a questão, tá? Então, aí, ó, vamos ver o item número 1. As críticas incisivas sobre diversas atitudes problemáticas do comportamento humano foram recorrentes na produção poética de Gregório de Matos, motivo pelo qual recebeu o apelido de Boca do Inferno. Perfeito, tá? Então, assim, é muito comum nesse processo aí, seriado, é muito comum no Paz, portanto, eles trocarem algumas características, tá? Então, colocarem características do arcadismo nas questões do barroco e o contrário também. Então precisa ficar muito atento a isso aí. E até aqui perfeito. No entanto, dando a sequência aí, né? No entanto, aqui, ó, devido a mudanças constantes na dinâmica sociocultural, suas críticas, por mais que tivessem força no Brasil do século, você tem 15, 16, 17, portanto 1600 e pouco, é o período do barroco aí na literatura brasileira, não encontram mais ecos no comportamento da sociedade atual. Ou seja, será, né, se você voltar um pouquinho aqui, logo no primeiro verso você encontra: neste mundo é mais rico o que mais rapa. É claro que é um texto metafórico, é um poema, né, temos aí a poesia, e aí ele usa figuras de linguagem, enfim. Mas aqui, muitas vezes até um vocabulário, dependendo da vertente, né, do Gregório, um vocabulário obsceno. Então, mas aqui fica muito claro que nós temos já no primeiro verso, neste mundo é mais rico o que mais rapa, já uma crítica, e uma crítica de fato aí à corrupção, por exemplo, ao desvio. E aí eu pergunto, será que no Brasil, né, isso não existe mais? Então acho que ficou muito claro que até aqui, ó, temos né, uma afirmação interessante, mas depois, nesse no entanto, acaba invalidando esse primeiro item, tá bom? Então, muito claro, né? Dá para fazer a prova, viu? Tô fazendo isso aqui para mostrar para vocês que dá para fazer, né? Tem que confiar. Item número 2 é o conteúdo que vocês trabalharam durante o ano aí na primeira série, né? O poema tece severas críticas à sociedade de aparências. Olha, interessante, porque começou a falar em crítica, você já viu que o primeiro verso é uma crítica, acaba sendo muito interessante, né? Então, o poema tece severas críticas à sociedade de aparências. Outro detalhe, repare que muitas vezes eles começam, né, falando de forma correta e depois eles colocam um probleminha no item. Tomem muito cuidado com isso. Então, o poema tece severas críticas à sociedade de aparências, destacando a conduta corrupta, ó. Perfeito, hein? De muitos que construíram suas riquezas com base em ações desonestas e exploratórias. Se você pensar que a formação do Brasil foi baseada, né, nisso aí, até aqui perfeito. O primeiro verso da primeira estrofe, vamos voltar então. Primeiro verso é sempre cada linha do poema, primeiro verso da primeira estrofe. É o primeiro verso. Neste mundo é mais rico o que mais rapa. Bom, vamos ver o que eles estão afirmando aqui. O primeiro verso da primeira estrofe, o segundo verso da segunda estrofe, segundo verso da segunda estrofe. Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa. Bom, acho que dá para perceber, né? Já deu para perceber aqui. Com mais tempo você aí apertando pause, deu uma analisada legal, mas já deu para perceber que
que você tem aí falando de corrupção, né? Versos falando de corrupção. Nananana, exemplificam a crítica a essa conduta. Perfeito. Tá? Então, essa daqui, ó, podendo marcar sem nenhuma dúvida, marcando 2 aqui, perfeito, tá? Como eles querem as corretas, né? Muito bem. É muito comum que vocês tenham 2 ou 3 corretas, só que assim, não é uma regra, tá? Então, pode ser que você tenha todas, né? Mas a uma você tem que marcar aí, tá? Então, 2 correta. Número 4. No verso, o velhaco maior sempre tem capa. É um texto metafórico. É, de certa forma, uma poesia, um poema aí. Um poema, né? Com muita poesia. Há uma crítica social às estruturas de poder. Trata-se de uma construção metafórica para representar a impunidade da qual gozam os poderosos. Olha, isso foi muito comum no passado. Acho que ainda existe um pouquinho hoje, não? Então é atual, né? E o velhaco maior sempre tem capa, quer dizer, alguns são protegidos, alguns poderosos têm aí, né? Alguns contatinhos e, enfim, acho que vocês entenderam, portanto, número 4 perfeito também. Tá? Número 4 perfeito aí. Muitos falam que no Brasil o pobre paga, né? E o rico acaba não. Enfim, é um pouco nesse sentido mais atualizado, talvez aí. Então, 2 e 4 perfeitamente aí. Número 8. Na última estrofe do poema, repare que até agora nada muito complexo, né? Número 8. Na última estrofe do poema, o autor utiliza um recurso conhecido como cultismo. É o seguinte, ó, geralmente, quando você tem o barroco, falou em cultismo é Gregório de Matos. Falou em conceptismo é o padre Antônio Vieira, que é um outro autor consagrado aí dentro do barroco. São 2 autores importantes no Brasil aí, nessa época do barroco. Isso não significa que sempre que aparecer cultismo, será algo relacionado ao Gregório. Você tem aí certo exagero, às vezes, em alguns sermões do Vieira. Então, é sempre bom lembrar, né, que não é uma ciência exata isso aqui. É que geralmente apareceu cultismo, você vai associar ao Gregório de Matos. E quando aparece conceptismo, a tendência é que você tenha aí como resposta o Padre Antônio Vieira, né? Só que isso não é sempre assim, tá? Mas aqui já está dando certo, tá? Porque se você voltar ao poema, aqui, ó, você percebe que há um jogo, né, de palavras de forma a exagerar, de forma a satirizar. Então, você vai encontrando isso no próprio poema, tá? Então, até aqui deu certo. Você que já apertou o pause e leu aí, já percebeu isso. Que pode ser definido pela utilização de jogos de palavras. Muito bem. Como se observa tanto no verso para a tropa do trapo, vaso a tripa, olha a repetição, né, do T, do R, uma aliteração aí para a tropa. Além disso, você tem o P, né, para a tropa do trapo, vaso a tripa. Então, assim, um som forte, diferente da assonância, por exemplo, né, que é um pouco mais tênue. Quanto no verso, em apa, epa, ipa, opa, upa, é o mesmo jogo, então acho que é isso. O cultismo foi bem trabalhado aqui pelo nosso queridíssimo Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. E então, aqui número 2, número 4, número 8. Há uma tendência, né, em você já começar a encerrar a análise da questão, porque se você tiver dúvidas, o interessante é não marcar. Esse sistema da UEM é um sistema que é anti-chute. Se você chutar uma errada e aí, de certa forma, for comprovado, né, o item errado aí, você vai perder aquelas que você, teoricamente, teria acertado. Então, na dúvida, é bom não marcar. Mas aqui ficou bem claro, 2, 4 e 8. Então vamos para a última. Vocês terão, no momento da prova, de buscar aí aquela noção básica, uma noçãozinha mesmo, de rimas, tá? Como vocês têm aqui nesse item 16, de rimas, e descansão, de verso, de classificação de estrofe, de verso, a estrutura do poema, sabe assim? Então, aquela parte teórica básica de verso, de estrofe, isso vocês precisam levar para a prova, tá? Porque o PAS muitas vezes acaba cobrando isso, tá bom? Então vamos ver o 16 aqui. O poema possui rimas regulares que, quanto à disposição gráfica, eu vou pegar isso aqui, ó, classificam-se como alternadas nos quartetos e emparelhadas nos terceiros. Eu vou lembrar aqui, né, porque acho que essa parte aqui é mais fácil para esclarecer para vocês. Olha só, alternadas e emparelhadas. Você volta ao poema, o que é uma rima emparelhada? Você tem aqui o quarteto. O quarteto são 4 versos, né? Uma estrofe com 4 versos. Então tá aqui, ó. Esse apa aqui ao final vai rimar com apa, certo? Então rimou com apa aqui, ó. Tá aqui, ó. Aí você tem aqui, ó.
finalzinho, ó, EPA, EPA. Então, teoricamente, você tem a primeira rimando com a quarta, ou melhor, né? O primeiro verso rimando com o quarto verso. E o segundo verso rimando com o terceiro verso. E isso aqui, ó, não é uma rima, né? Não se configura como rima emparelhada, porque emparelhada seria aqui, ó. Sumiu o mouse, deixa eu voltar aqui só um momento. Aqui, ó, voltou aqui, ó. Emparelhada seria A, então essas duas rimas aqui, verso 1, verso 2, e BB. Isso é emparelhada, ou paralelas, tá? Então, BB, para quem já estudou aí, vocês estão sabendo o que eu estou falando, né? Rimas alternadas, você vai ter aqui, ó, sumiu novamente, mas você tem rimas alternadas. O primeiro verso rimando aqui com o terceiro, pulando um. Quando você tem, né, a rima alternada. E o segundo rimando com o quarto. Aqui, ó, voltou o mouse. Então, o primeiro rimando com o terceiro e o segundo rimando com o quarto. Configurando aqui, então, A, B, A, B. Se fosse assim, você teria aí rimas alternadas, tá? E rimas opostas ou interpoladas, como alguns chamam, é quando você tem o primeiro verso, sumiu novamente aqui, ó, o primeiro verso rimando com o quarto e o segundo aqui rimando com o terceiro. Aí você teria, então, A, B, B, A. Então, resumindo, você tem emparelhadas A, B, B, tá? Alternadas, você tem A, B, A, B. E rimas opostas ou interpoladas, você tem A, B, B, A. E aí o enunciado lá disse o seguinte, já temos esse erro, então, lembrando aí, né? Porque olha só, o poema possui rimas regulares que, quanto à disposição gráfica, quer dizer, a organização, portanto, porque tem outras classificações, né? Pensando em semântica, sentido e tal. Classificam, mas o que mais cai é isso aqui, tá? Que é o mais fácil até. Classificam-se como alternadas nos quartetos. Alternadas nos quartetos, o primeiro é um quarteto, são 4 versos aqui. Isso aqui é um terceto, isso aqui é um terceto, isso aqui é um quarteto, isso aqui é um quarteto. Falou que são rimas alternadas. É isso mesmo, alternada, então, só lembrando, é quando você tem aí sumiu novamente aqui, mas é A, B, A, B. E não é isso que aparece ali, né? Porque você tem aqui, ó, A, B, B, A. Ou seja, rimas opostas, A, B, B, A. Aqui já tem o erro, tá? E outra coisa, é interessante você pensar que no final eles colocam aqui, ó, classicismo, né? Então, classicismo, geralmente, você tem, quando aparece classicismo, você tem uma analogia, uma relação com o arcadismo. Tanto que eles mencionam aqui decassílabos, está muito comum, né, em várias escolas literárias, mas você percebe que eles começam a buscar aqui já a questão para confundir com o arcadismo, que é também que faz parte do conteúdo. Então, não sei se eu falei rápido, eu quis deixar o vídeo curto, né? É uma ajudinha mesmo aí, tá? Comentaram que queriam um videozinho aí e tal, então acho que eu acabei falando rápido, mas assim, é só para ajudar mesmo. Então, vão pausando, né? Vão aí lentamente assistindo e daí você consegue entender pelo menos alguns detalhes. Beleza, gente? Desejo aí sucesso, cuidado lá na prova, um grande abraço e boa prova. Valeu!